Budapeste, 24 de agosto. Minha querida Lucy, eu sei que você estará ansiosa para saber tudo o que aconteceu desde que nos separamos na estação ferroviária de Whitby. Bem, minha querida, cheguei à Rússia sem problemas e peguei o barco para Hamburgo e depois o trem para cá. Sinto que quase não consigo me lembrar de nada da viagem, exceto que sabia que estava vindo para Jonathan. E como sabia que teria que cuidar dele, seria melhor dormir o máximo que pudesse. Encontrei meu querido tão magro, pálido e de aparência fraca. Toda a resolução desapareceu dos seus queridos olhos, e aquela serena dignidade que eu lhe disse que estava no seu rosto desapareceu. Ele é apenas um desastre de si mesmo e não se lembra de nada que tenha acontecido com ele há muito tempo. Pelo menos ele quer que eu acredite nisso. Ele sofreu um choque terrível e temo que isso possa sobrecarregar seu pobre cérebro se ele tentar se lembrar. Esperava que irmã Agatha me contasse o que havia acontecido, mas ela apenas se persignava e dizia que nunca contaria. Que os delírios dos enfermos eram os segredos de Deus e que se uma enfermeira por vocação os ouvisse, deveria respeitar sua confiança. Ela é uma alma doce e boa, e no dia seguinte, quando viu que eu estava perturbada, abriu o assunto e disse: "Posso lhe dizer uma coisa, minha querida, que não se tratava de nada que ele próprio tenha feito de errado, e você, como futura esposa dele, não tem motivo para se preocupar. Ele não se esqueceu de você ou do que lhe deve. Seu medo era de coisas grandes e terríveis, das quais nenhum mortal pode tratar. Acredito que a querida alma pensou que eu poderia estar com ciúmes, com medo de que meu pobre querido tivesse se apaixonado por qualquer outra garota. A ideia de eu estar com ciúmes de Jonathan, e no entanto, meu querido, deixe-me sussurrar, senti um arrepio de alegria quando soube que nenhuma outra mulher era motivo de problemas. Agora estou sentada ao lado de sua cama, de onde posso ver seu rosto enquanto ele dorme. Ele está acordando. Ao acordar, pediu-me o casaco, pois queria tirar alguma coisa do bolso. Perguntei à irmã Agatha, e ela trouxe todas as coisas dele. Vi entre eles o seu caderno. Ia pedir-lhe que me deixasse dar uma olhada nele, pois sabia que poderia encontrar alguma pista para o seu problema. Mas suponho que ele deve ter visto o desejo em meus olhos, pois me enviou até a janela, dizendo que queria ficar sozinho por um momento. Então ele me chamou e voltou e me disse muito solenemente: "Wilhelmina." Eu sabia então que ele estava falando sério, pois ele nunca me chamou por esse nome, desde que me pediu em casamento. Você sabe, querida, minhas ideias sobre a confiança entre marido e mulher. Não deveria haver segredo nem ocultação. Tive um grande choque e quando tento pensar no que é, sinto minha cabeça girar e não sei se foi real ou sonho de um louco. Você sabe que eu tive febre cerebral. Isso é uma loucura. O segredo está aqui e não quero saber. Quero continuar minha vida aqui com nosso casamento, pois, minha querida, decidimos nos casar assim que as formalidades estiverem concluídas. Você está disposta, Wilhelmina, a compartilhar minha ignorância? Aqui está o livro. Pegue-o e guarde-o. Leia-o se quiser, mas nunca me avise, a menos que, de fato, algum dever solene recaia sobre mim de volta às horas amargas, dormindo ou acordado, são ou louco, registradas aqui. Se caio exausto, coloquei o livro debaixo do travesseiro e o beijei. Pedi à irmã Agatha que implorasse a superiora que deixasse nosso casamento ser esta tarde, e estou aguardando sua resposta. Ela veio e me disse que o capelão da igreja missionária inglesa foi chamado. Vamos nos casar em 1 hora, ou assim que Jonathan acordar. Lucy, a hora chegou e passou. Sinto-me muito solene, mas muito, muito feliz. Jonathan acordou e um pouco depois da hora, e tudo estava pronto. E ele se sentou na cama apoiado em travesseiros.
Ele respondeu ao sei, eu irei, com firmeza e força. Eu mal conseguia falar. Meu coração estava tão cheio que até essas palavras pareciam me sufocar. As queridas irmãs foram muito gentis. Por favor, Deus, nunca, nunca os esquecerei, nem as graves e doces responsabilidades que assumi sobre mim. Devo contar-lhes sobre meu presente de casamento, quando o capelão e as irmãs me deixaram sozinha com meu marido. Ah, Lucy, é a primeira vez que escrevo as palavras meu marido. Me deixou sozinha com meu marido. Tirei o livro de debaixo do travesseiro dele, embrulhei-o em papel branco e amarrei-o com um pedacinho de fita azul claro que estava em volta do meu pescoço, e selei-o num nó com lacre. E para meu selo, usei minha aliança de casamento. Então eu o beijei e mostrei para meu marido, e disse a ele que iria mantê-lo assim. E então seria um sinal externo e visível para nós, durante toda a nossa vida, de que confiamos um no outro, que eu nunca o abriria, a menos que fosse para o seu próprio bem, ou por algum dever severo. Então ele pegou a minha mão, e Lucy, foi a primeira vez que ele pegou a mão de sua esposa, e disse que era a coisa mais querida do mundo, e que passaria por todo o passado novamente, para vencê-lo se necessário. O pobre querido pretendia ter dito uma parte do passado, mas ainda não consegue pensar no tempo. E não me admirarei se a princípio ele confundir não só o mês, mas o ano. Bem, minha querida, posso dizer? Eu só poderia dizer a ele que eu era a mulher mais feliz do mundo e que não tinha nada para dar a ele exceto eu mesma, minha vida e minha confiança, e que com isso ia o meu amor e meu dever por todos os dias da minha vida. E minha querida, quando ele me beijou e me puxou para si com suas pobres mãos fracas, foi como uma promessa solene entre nós. Lucy, querida, você sabe por que estou lhe contando tudo isso? Não é apenas porque tudo é doce para mim, mas porque você foi e é muito querida para mim. Tive o privilégio de ser sua amiga e guia quando você saiu da sala de aula para se preparar para o mundo da vida. Quero que você veja agora, e com os olhos de uma esposa muito feliz, aonde o dever me levou, para que em sua vida de casada você também seja feliz, como eu sou. Minha querida, por favor, Deus Todo-Poderoso, sua vida pode ser tudo o que promete, um longo dia de sol, sem vento forte, sem esquecimento do dever, sem desconfiança. Não devo desejar-lhe nenhuma dor, pois nunca poderá acontecer, mas espero que você seja sempre tão feliz como eu sou agora. Adeus, minha querida. Postarei isso imediatamente e talvez escreverei para você novamente em breve. Devo parar, pois Jonathan está acordando. Devo atender meu marido. Sua amorosa Mina Harker. Carta de Lucy Winsterra para Mina Harker. Whitby, 30 de agosto. Minha querida Mina. Oceanos de amor e milhões de beijos, e que em breve você esteja em sua própria casa com seu marido. Eu gostaria que você voltasse para casa logo para ficar conosco aqui. O ar forte logo restauraria Jonathan. Isso me restaurou bastante. Tenho apetite de cormorão, estou cheia de vida e durmo bem. Você ficará feliz em saber que desisti de andar durante o sono. Acho que não saio da cama há uma semana. Foi quando uma vez me deitei nela à noite. Arthur diz que estou engordando. A propósito, esqueci de avisar que Arthur está aqui. Fazemos caminhadas e passeios, remo, tênis e pescamos juntos. E eu amo mais do que nunca. Ele me diz que me ama mais, mas duvido, pois a princípio ele me disse que não poderia me amar mais do que antes. Mas isso é um absurdo. Lá está ele me chamando. Então não mais nesse momento. Da sua querida Lucy. Diário do Dr. Swartz, 20 de agosto. O caso de Henfield fica ainda mais interessante. Ele agora se acalmou, até agora, e há períodos de cessação de sua paixão. Durante a primeira semana,
Após o ataque, ele foi perpetuamente violento. Então, à noite, assim que a lua nasceu, ele ficou quieto e continuou murmurando para si mesmo: agora posso esperar, agora posso esperar. O atendente veio me avisar, então corri imediatamente para dar uma olhada nele. Ele ainda estava com o colete de força e no quarto acolchoado, mas a expressão difusa havia desaparecido de seu rosto e seus olhos tinham algo da antiga súplica. Eu quase poderia dizer encolhimento, suavidade. Fiquei satisfeito com sua condição atual e ordenei que ele fosse substituído. Os atendentes hesitaram, mas finalmente realizaram meus desejos sem protestar. Foi estranho que o paciente tivesse humor suficiente para perceber a desconfiança deles, pois aproximando-se de mim, disse num sussurro, olhando furtivamente para eles: eles acham que eu poderia machucar vocês. Imagina que eu machuque vocês, os tolos. De alguma forma, foi reconfortante para os sentimentos encontrar-me dissociado, mesmo da mente deste pobre louco, dos outros, mas mesmo assim não sigo seu pensamento. Devo presumir que tenho algo em comum com ele, de modo que devemos, por assim dizer, permanecer juntos. Ou ele deve ganhar de mim algum bem tão estupendo que meu bem-estar seja necessário para ele. Devo descobrir mais tarde. Esta noite ele não falará. Mesmo a oferta de um gatinho ou mesmo um gato adulto não o tentará. Ele apenas dirá: eu não dou nenhuma importância aos gatos. Tenho mais é que pensar agora e posso esperar. Eu posso esperar. Depois de um tempo eu o deixei. O atendente me contou que ficou quieto até pouco antes do amanhecer e que então começou a ficar inquieto e por fim violento, até que finalmente caiu em um paroxismo que o exauriu, de modo que desmaiou e entrou em uma espécie de coma. 3 noites aconteceu a mesma coisa, violenta o dia todo e depois silenciosa, desde o nascer da lua até o nascer do sol. Eu gostaria de poder obter alguma pista sobre a causa. Quase parecia que havia alguma influência que ia e vinha. Feliz pensamento esta noite. Julgaremos com a inteligência sã contra os loucos. Ele escapou antes sem nossa ajuda. Esta noite ele escapará com isso. Daremos a ele uma chance e teremos os homens prontos para segui-lo, caso seja necessário. 23 de agosto. O esperado sempre acontece. Como o bem diz Raeli, conhecia a vida. Nosso pássaro, quando encontrou a gaiola aberta, não voava. Então todos os nossos arranjos sutis foram em vão. De qualquer forma, provamos uma coisa, que os períodos de quietude duram um tempo razoável. No futuro seremos capazes de aliviar suas amarras por algumas horas por dia. Dei ordens ao atendente noturno, apenas para trancá-lo no quarto acolchoado, quando ele estiver quieto, até 1 hora antes do nascer do sol. O corpo da pobre alma desfrutará do alívio, mesmo que sua mente não consiga apreciá-lo. Ouça, o inesperado de novo. Eu sou chamado. O paciente mais uma vez escapou. Mais tarde, outra aventura noturna. Renfield esperou habilmente até que o atendente entrasse na sala para inspecionar. Então ele passou por ele e voou pela passagem. Mandei uma mensagem para os atendentes seguirem. Novamente, ele entrou no terreno da casa abandonada e o encontramos no mesmo lugar, encostado na velha porta da capela. Quando ele me viu, ficou furioso, e se os atendentes não o tivessem agarrado a tempo, ele teria tentado me matar. Enquanto o segurávamos, algo estranho aconteceu. De repente ele redobrou seus esforços e de repente ficou calmo. Olhei em volta instintivamente, mas não consegui ver nada. Então captei o olhar do paciente e o segui, mas não consegui rastrear nada, enquanto ele olhava para o céu enluarado, exceto um grande morcego
que voava silencioso e fantasmagoricamente em direção ao oeste. Os morcegos geralmente giram, mas este parecia seguir em frente, como se soubesse para onde estava indo ou tivesse alguma intenção própria. O paciente ficou mais calmo a cada instante e disse: "Você não precisa me amarrar. Eu irei em silêncio, sem problemas. Voltamos para casa. Sinto que há algo sinistro em sua calma e não esquecerei esta noite." Diário de Lucy Winsterra, Willigman, 24 de agosto. Devo imitar Mina e continuar anotando as coisas. Então poderemos ler longas conversas quando nos encontrarmos. Eu me pergunto quando será. Gostaria que ela estivesse comigo novamente, pois me sinto muito infeliz. Ontem à noite parecia que eu estava sonhando de novo, assim como estava em Whitby. Talvez seja a mudança de ares ou a volta para casa. É tudo sombrio e horrível para mim, pois não consigo me lembrar de nada. Mas estou cheia de um vago medo e me sinto muito fraca e exausta. Quando Arthur veio almoçar, ele pareceu bastante triste ao me ver, e eu não tive coragem de tentar ser alegre. Eu me pergunto se eu poderia dormir no quarto da mãe esta noite. Vou dar uma desculpa para tentar. Eu me pergunto se eu poderia dormir no quarto da mãe esta noite. Vou dar uma desculpa para tentar. 25 de agosto. Outra noite ruim. Mamãe não pareceu aceitar minha proposta. Ela mesma não parece muito bem e, sem dúvida, teme me preocupar. Tentei manter-me acordada e consegui durante algum tempo, mas quando o relógio bateu meia-noite, acordei-me de um cochilo, por isso devia estar a adormecer. Houve uma espécie de arranhão ou batido na janela. Importei, e como não me lembro de mais nada, suponho que devo ter adormecido. Mais pesadelos. Eu gostaria de poder me lembrar deles. Esta manhã estou terrivelmente fraca. Meu rosto está terrivelmente pálido e minha garganta dói. Deve haver algo errado com meus pulmões, pois parece que não estou recebendo ar suficiente. Tentarei me animar quando Arthur chegar, ou então sei que ele ficará infeliz de me ver. Carta de Arthur para Dr. Seward, Albemarle Hotel, 31 de agosto. Meu querido Jack, quero que você me faça um favor. Lucy está doente, ou seja, ela não tem nenhuma doença especial, mas está com aparência horrível e está piorando cada dia. Eu perguntei a ela se houve alguma causa. Não me atrevo a perguntar à mãe, pois perturbar a mente da pobre senhora sobre sua filha no seu atual estado de saúde seria fatal. A senhora Winsterra me confidenciou que sua condenação foi anunciada, uma doença cardíaca, embora a pobre Lucy ainda não saiba disso. Tenho certeza de que há algo na mente da minha querida menina. Fico quase distraído quando penso nela. Olhar para ela me dá uma pontada. Eu disse a ela que deveria pedir para você vê-la. E embora ela tenha hesitado no início, ela finalmente consentiu. Será uma tarefa dolorosa para você, eu sei, velho amigo, mas é por causa dela e não deve hesitar em pedir ou em você agir. Você deverá almoçar em Hillingman amanhã, às 2h, para não levantar suspeitas na senhora Winsterra. E depois do almoço, Lucy aproveitará a oportunidade para ficar a sós com você. Estou cheio de ansiedade e quero consultar você a sós assim que puder. Depois de vê-la, não fale. Arthur. Telegrama. Arthur Homewood para Seward, 1º de setembro. Fui convocado para ver meu pai, que está pior. Estou escrevendo. Escreva-me na íntegra na postagem desta noite para Ring. Me ligue se necessário. Carta do Sr. Seward para Arthur Homewood, 2 de setembro. Meu caro amigo, no que diz respeito à saúde da senhorita Winsterra, apresso-me a informar imediatamente que, em minha opinião, não há qualquer distúrbio funcional ou qualquer doença que eu saiba. Ao mesmo tempo,
Não estou nada satisfeito com a sua aparência. Ela é terrivelmente diferente do que era quando vi pela última vez. É claro que você deve ter em mente que não tive plena oportunidade de exame como gostaria. Nossa própria amizade cria uma pequena dificuldade que nem mesmo a ciência médica ou os costumes podem superar. É melhor que eu lhe conte exatamente o que aconteceu, deixando que você tire até certo ponto suas próprias conclusões. Direi então o que fiz e proponho fazer. Encontrei a senhorita Winsterra com um espírito aparentemente alegre. A mãe dela estava presente e em poucos segundos decidi que ela estava fazendo tudo o que sabia para enganar a mãe e evitar que ela ficasse ansiosa. Não tenho dúvidas de que ela adivinha, se não sabe, que necessidade de cautela existe. Almoçamos sozinhos e, à medida que todos nos esforçamos para estar alegres, obtivemos, como uma espécie de recompensa pelo nosso trabalho, uma verdadeira alegria entre nós. Então a senhora Winsterra foi se deitar e Lucy ficou comigo. Entramos no seu boudoir e até lá chegarmos, a sua alegria permaneceu, pois os criados iam e vinham. Assim que a porta foi fechada, porém, a máscara caiu de seu rosto e ela afundou em uma cadeira, com um grande suspiro, e escondeu os olhos com o rosto. Quando vi que seu bom humor havia falhado, imediatamente aproveitei sua reação para fazer um diagnóstico. Ela me disse com muita doçura: não consigo expressar o quanto detesto falar sobre mim mesma. Lembrei-lhe que a confiança de um médico era sagrada, mas que você estava extremamente preocupado com ela. Ela entendeu imediatamente o que eu quis dizer e resolveu o assunto em uma palavra. Diga a Arthur tudo o que você escolheu. Eu não me importo comigo, mas com ele, então estou bastante livre. Pude ver facilmente que ela estava um tanto exangue, mas não pude ver os sinais habituais de anemia e por acaso pude testar a real qualidade de seu sangue, pois ao abrir uma janela que estava rígida, uma corda cedeu e ela cortou levemente a mão com o vidro quebrado. Foi um assunto insignificante em si, mas me deu uma chance evidente e consegui algumas gotas de sangue e as analisei. A análise qualitativa dá uma condição bastante normal e mostra, devo inferir, em si mesma, um vigoroso estado de saúde. Em outras questões físicas, fiquei bastante convencido de que não há necessidade de ansiedade, mas como deve haver uma causa em algum lugar, cheguei à conclusão de que deve ser algo mental. Queixa-se às vezes de dificuldade para respirar satisfatoriamente e de sono pesado e letárgico, com sonhos que assustam, mas dos quais não se lembra de nada. Ela diz que quando criança costumava andar dormindo e que quando estava em Whitby o hábito voltou e que uma vez ela saiu à noite e foi para Eastcliff, onde a senhorita Murray a encontrou, mas ela me garante que ultimamente o hábito não voltou. Estou em dúvida e por isso fiz o melhor que conheço. Escrevi ao meu velho amigo e mestre, professor Van Helsing, de Amsterdã, que sabe tanto sobre doenças obscuras quanto qualquer outra pessoa no mundo. Pedi a ele que viesse, e como você me disse que todas as coisas ficariam sob sua responsabilidade, mencionei a ele quem você é e suas relações com a senhorita Winsterra. Isto, meu caro amigo, é uma obediência aos seus desejos, pois estou muito orgulhoso e feliz em fazer tudo o que puder por ela. Eu sei que Van Helsing faria qualquer coisa por mim, por uma razão pessoal. Por isso, independentemente do motivo que venha, devemos aceitar seus desejos. Ele é um homem aparentemente arbitrário, porque sabe o que está falando melhor do que ninguém. Ele é um filósofo e metafísico e um dos cientistas mais avançados de sua época, e tem, acredito, uma mente absolutamente aberta. Isto com um nervo de ferro, um temperamento de riacho de gelo e uma resolução indomável,
autodomínio e tolerância, exaltada das virtudes às bênçãos, e o coração mais gentil e verdadeiro que bate. Estes foram o seu equipamento para o nobre trabalho que ele está fazendo pela humanidade. Trabalha tanto na teoria quanto na prática, pois seus pontos de vista são tão amplos quanto sua simpatia abrangente. Conto-lhe esses fatos para que você saiba porque tenho tanta confiança nele. Pedi-lhe que viesse imediatamente. Verei a senhorita Winster amanhã novamente. Ela deve me encontrar nas lojas, para que eu não assuste a mãe dela com uma repetição muito cedo do meu telefonema. Seu amigo John Seward. Carta de Abraham Van Helsing para Dr. Seward, 2 de setembro. Meu bom amigo, quando recebi sua carta, já estou indo até você. Por sorte, posso partir imediatamente, sem prejudicar nenhum daqueles que confiaram em mim. Se a sorte fosse outra, seria ruim para aqueles em quem confiava, pois venho até meu amigo quando ele me chama para ajudar aqueles que ele ama. Diga ao seu amigo que daquela vez em que você sugou tão rapidamente da minha ferida o veneno da gangrena, daquela faca que nosso outro amigo, muito nervoso, deixou escapar, você fez mais por ele do que toda sua grande fortuna poderia fazer. Mas é um prazer adicional fazer por ele, seu amigo. É para você que venho. Tenha em mãos e, por favor, providencie para que possamos ver a jovem amanhã, não muito tarde, pois é provável que eu tenha que voltar aqui naquela noite. Mas se for necessário, voltarei dentro de 3 dias e ficarei mais tempo se for necessário. Até então, adeus, meu amigo John Van Helsing. Meu querido Art, Van Helsing veio e se foi. Ele foi comigo para Hillingham e descobriu que, a critério de Lucy, a mãe dela estava almoçando fora, então ficamos sozinhos com ela. Van Helsing examinou cuidadosamente a paciente. Ele deverá apresentar-se a mim e eu o avisarei, pois é claro que não estive presente o tempo todo. Receio que ele esteja muito preocupado, mas diz que precisa pensar. Quando lhe contei sobre nossa amizade e como você confia em mim nesse assunto, ele disse: você deve contar a ele tudo o que pensa. Diga a ele o que eu penso, se você conseguir adivinhar, se quiser. Não estou brincando. Isto não é brincadeira, mas vida ou morte, talvez mais. Perguntei o que ele queria dizer com isso, pois ele estava falando muito sério. Foi quando voltamos para a cidade e ele estava tomando uma xícara de chá antes de voltar para Amsterdã. Ele não me daria mais nenhuma pista. Você não deve ficar zangado comigo, Art, porque a reticência dele significa que todo o seu cérebro está trabalhando para o bem dela. Ele falará claramente quando chegar a hora, tenha certeza. Então eu disse a ele que simplesmente escreveria um relato da nossa visita, como se eu estivesse escrevendo um artigo descritivo especial para o The Daily Telegraph. Ele pareceu não notar, mas observou que a sujeira de Londres não era tão ruim como costumava ser quando ele estava estudando aqui. Devo receber seu relatório amanhã, se ele puder comparecer. De qualquer forma, devo receber uma carta. Bem, quanto à visita, Lucy estava mais alegre do que no dia em que a vi pela primeira vez e certamente parecia melhor. Ela havia perdido um pouco da aparência horrível que tanto incomodava você e sua respiração estava normal. Ela foi muito gentil com o professor, como sempre é, e tentou fazê-lo se sentir à vontade, embora eu pudesse ver que a pobre garota estava lutando muito para isso. Acredito que Van Helsing também percebeu isso, pois viu o olhar rápido sob suas sobrancelhas espessas, que eu conhecia há muito tempo. Então ele começou a conversar sobre todas as coisas, exceto nós mesmos e as doenças,
e com uma genialidade tão infinita que pude ver a pretensão de animação da pobre Lucy fundir-se com a realidade. Então, sem qualquer mudança aparente, ele conduziu a conversa gentilmente para a sua visita e disse com segurança: "Minha querida jovem senhorita, tenho um grande prazer, porque você é muito querida. Isto é muito, minha querida, mesmo que existisse aquilo que eu não vejo. Eles me disseram que você está desanimada e que está com uma palidez medonha. Para eles eu digo..." E ele estalou os dedos para mim e continuou: "Mas você e eu mostraremos a eles o quanto eles estão errados. Como pode ele?" E apontou para mim com o mesmo olhar e gesto com que me apontou na sua aula, numa ocasião particular, ou melhor, depois da qual nunca deixa de me lembrar. Saber alguma coisa de uma jovem? Ele tem seus loucos com quem brincar e trazê-los de volta à felicidade, e aqueles que os amam. É muito o que fazer, mas há recompensas em podermos conceber tal felicidade. Mas as jovens, ele não tem mulher nem filha, e os jovens não se contam aos jovens, mas aos velhos como eu, que conhecemos tantas tristezas e as causas delas. Então, minha querida, vamos mandá-lo embora para fumar um cigarro no jardim, enquanto você e eu conversamos um pouco sozinhos." Eu entendi a dica e dei uma volta, e logo o professor veio até a janela e me chamou. Ele parecia sério, mas disse: "Fiz um exame cuidadoso, mas não há causa funcional. Concordo com você que houve muito sangue perdido. Houve, mas não há. Mas as condições dela não são de forma alguma anêmicas. Pedi-lhe que me enviasse a sua criada para que eu pudesse fazer apenas uma ou duas perguntas, para não perder nada. Eu sei bem o que ela vai dizer. E ainda assim há uma causa. Sempre há uma causa para tudo. Devo voltar para casa e pensar. Você deve me enviar o telegrama todos os dias, e se houver motivo voltarei. A doença me interessa, e a meiga jovem querida, ela me interessa também. Ela me encanta, e por ela, se não for por você ou pela doença, eu venho." Como já lhe contei, ele não dizia mais uma palavra, mesmo quando estávamos sozinhos. "E agora, Art, você sabe tudo o que sei. Manterei uma vigilância severa. Acredito que seu pobre pai esteja se recuperando. Deve ser uma coisa terrível para você, meu querido amigo, ser colocado em tal posição, entre duas pessoas que são tão queridas para você. Eu conheço sua ideia de dever para com seu pai, e você está certo em cumpri-la. Mas se for necessário, enviarei uma mensagem para que você vá imediatamente até Lucy. Então não fique ansioso demais, a menos que tenha notícias minhas. Dr. Seward, 4 de setembro, paciente esôfago. Ainda mantém nosso interesse por ele. Ele teve apenas uma explosão e foi ontem, em um horário incomum. Pouco antes do meio-dia, ele começou a ficar inquieto. O atendente conhecia os sintomas e imediatamente pediu ajuda. Felizmente, os homens vieram correndo e chegaram bem a tempo, pois ao meio-dia ele se tornou tão violento que foram necessárias todas as nossas forças para segurá-lo. Cerca de 5 minutos depois, porém, ele começou a ficar mais quieto e finalmente mergulhou numa espécie de melancolia, estado em que permaneceu até agora. O atendente me contou que seus gritos durante o paroxismo foram realmente terríveis. Fiquei muito ocupado quando entrei, atendendo alguns dos outros pacientes. Que estavam assustados com ele. Na verdade, posso compreender perfeitamente o efeito, pois os sons perturbaram até a mim, embora eu estivesse a alguma distância. Já passou da hora do jantar no asilo, e meu paciente ainda está sentado num canto, taciturno, com uma expressão sombria,
taciturna e angustiada no rosto, que parece mais indicar do que mostrar algo diretamente. Não consigo entender direito. Mais tarde, outra mudança no meu paciente. Às 5 horas fui visitá-lo e encontrei-o aparentemente tão feliz e contente como costumava ser. Ele estava pegando moscas e comendo-as e anotando sua captura, fazendo marcas de pregos na borda da porta, entre as saliências do forro. Quando ele me viu, ele se aproximou e se desculpou por sua má conduta. E pediu de uma forma muito humilde e relutante que fosse levado de volta ao seu quarto e que voltasse a ter seu caderno. Achei bom agradá-lo. Então ele está de volta ao quarto, com a janela aberta. Ele espalha o açúcar do chá no parapeito da janela e está colhendo uma grande quantidade de moscas. Ele agora não as está comendo, mas as colocando em uma caixa, como antigamente, e já está examinando os cantos de seu quarto, em busca de uma aranha. Tentei fazê-lo falar sobre os últimos dias, pois qualquer pista sobre seus pensamentos seria de grande ajuda para mim, mas ele não se levantou. Por 1 ou 2 momentos ele pareceu muito triste e disse com uma voz meio distante, como se estivesse dizendo isso mais para si mesmo do que para mim. Por toda parte, ele me abandonou. Não há esperança para mim agora, a menos que eu mesmo faça isso. Então, de repente, virando-se para mim de forma decidida, disse: Doutor, não poderia ser muito bom comigo e me dar um pouco mais de açúcar? Acho que seria muito bom para mim. E as moscas? Eu disse. Sim, as moscas também gostam, e eu gosto das moscas, por isso gosto. E há quem saiba tão pouco, que pense que os loucos não discutem. Consegui-lhe um suprimento duplo, e deixei um homem tão feliz quanto suponho qualquer outro no mundo. Eu gostaria de poder entender sua mente. 00:30, outra mudança nele. Eu tinha ido ver a senhorita Winsterra, que achei muito melhor, e acabara de voltar. Estava parado no nosso portão, olhando o pôr do sol, quando mais uma vez o ouvi gritar. Como o quarto dele fica deste lado da casa, eu podia ouvir melhor do que pela manhã. Foi um choque para mim abandonar a maravilhosa beleza esfumaçada de um pôr do sol sobre Londres, com suas luzes lúgubres e sombras escuras e todos os matizes maravilhosos que aparecem nas nuvens sujas, assim como na água suja, e perceber toda a severidade sombria de seu próprio edifício de pedra fria, com sua riqueza de miséria respiratória, e meu próprio coração desolado para suportar tudo isso. Alcancei-o no momento em que o sol se punha, e da sua janela vi o disco vermelho afundar. À medida que afundava, ele ficava cada vez menos frenético, e assim que afundava, ele escorregou das mãos que o seguravam, uma massa inerte no chão. É maravilhoso, porém, o poder de recuperação intelectual que os lunáticos têm, pois em poucos minutos ele se levantou com bastante calma e olhou ao seu redor. Fiz sinal aos atendentes para não segurá-lo, pois estava ansioso para ver o que ele faria. Foi direto até a janela e limpou as migalhas de açúcar. Então ele pegou sua caixa contra moscas, esvaziou-a do lado de fora e jogou fora a caixa. Depois fechou a janela e, atravessando, sentou-se na cama. Tudo isso surpreendeu-me, por isso perguntei-lhe: vais continuar a manter moscas? Não, disse ele. Estou farto de todo esse lixo. Ele certamente é um estudo maravilhosamente interessante. Eu gostaria de ter um vislumbre de sua mente ou da causa de sua súbita paixão parar. Afinal, pode haver uma pista, se pudermos descobrir, porque hoje seus paroxismos ocorreram e ao meio-dia e ao pôr do sol. Será que existe uma influência maligna do sol em períodos que afeta certas naturezas, como às vezes a lua afeta outras?
Veremos.